Olá, você que está entrando, você que vai entrar e você que vai assistir essa live gravada. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos hoje dar continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ontem nós falamos do capítulo 1, né? Nós falamos a respeito da preparação do ministério após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Atos, ele tem a preparação, que é o ministério após a ressurreição e a ascensão de Jesus, a escolha de Matias, lembra que ele foi escolhido lá no capítulo 1, que os discípulos jogaram a sorte, a vinda do Espírito Santo e a vida da igreja primitiva, Pentecostes. Então, nós hoje vamos falar a respeito do capítulo 2. Eu estou encontrando tanto material bom aqui na minha casa, vocês não têm ideia. Muita coisa. Então, no capítulo 2, nós vamos falar da vinda do Espírito Santo, nós vamos falar de Pentecostes, nós vamos falar sobre tudo isso, amém? Então, sejam bem-vindos. Ao final dessa live, deixem seu like, se vocês não são inscritos, se inscrevam lá no canal para me ajudar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, porque eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Então, vamos glorificar o Senhor, dando lá um joinha, se inscrevendo no canal, caso você não seja, comentando, compartilhando com alguém, porque é essa a atitude que devemos ter, né? Levar a palavra para outras pessoas. Então, o YouTube, vendo que esse conteúdo é relevante, ele mantém ele no ar, tá bom? Nada para mim, nada para minha glória, nada para ter like, é tudo para que o conteúdo mantenha-se no ar no canal do YouTube, ok? Então, me ajudem em relação a isso, tá bom? Vamos orar para começar essa live. Pai querido, Pai amado, glórias te dou, Senhor. A ti seja dado toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigada por mais um dia único que o Senhor preparou para mim e para o meu irmão. Um dia exclusivo, um dia para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos falar de Ti, conhecer mais de Ti através da Tua Escritura. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a abrir nosso entendimento, não só o entendimento intelectual, filosófico, mas o entendimento do nosso coração, que a gente consiga levar tudo para o nosso coração e colocar em prática tudo que aqui foi dito, tudo que aqui foi explicado. Espírito Santo, invada aqui a minha casa, esse ambiente, enche o meu ser, me guia, me orienta, me dê sabedoria a fazer essa leitura, que seja tudo conforme a Tua vontade. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 2 do livro de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era quando acontecia Pentecostes. Em Pentecostes eles comemoravam o recebimento da Torá. Isso está lá em Êxodo, capítulo 19.
acontecia lá em Jerusalém. Vamos continuar então, verso 2. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia o que falassem. Estavam morando, desculpa, gente. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então a gente vê que o vento, barulho, fogo, vozes, era Deus falando no pé da montanha. O sacrifício de Jesus permite que Deus venha entre nós. Então ele derrama sobre nós o teu Espírito, o Espírito Santo. E a principal evidência que temos a respeito do Espírito Santo é o que eu falei no capítulo 1. É quando o teu coração queima, é a chama missionária, é levar a vontade, o desejo de levar a palavra a outras pessoas. Nos tornamos missionários quando a gente aborda um vizinho, aborda um comerciante, no nosso bairro. Isso é ter a presença do Espírito Santo, é você ter a chama, o fogo queimando dentro de você, te direcionando a ser uma missionária, a levar a palavra de Jesus, a falar do amor de Jesus, do plano da salvação. E isso não precisa que você esteja em outro país, em outra cidade, você pode fazer isso no teu bairro, você pode fazer isso no teu prédio, no teu trabalho. O que eu estou fazendo aqui através da internet é uma forma de colocar o meu coração missionário em prática, falar do amor de Deus para vocês. E é o que eu incentivo a todos vocês que façam isso. Aqui eu incentivo a vocês que leiam a palavra, que meditem na palavra, e vocês podem falar do amor de Deus para os seus amigos de trabalho, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Isso é importante. Então, a evidência de que o Espírito Santo habita em você é essa chama missionária queimando dentro do teu coração. E aí você sente essa necessidade de falar do amor de Deus. Lá em Êxodo 19, 18, olha o que diz lá em Êxodo. Eu vou ler para vocês. Capítulo 19, versículo 18. Diz assim: Todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Então, quando fala aqui no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Isso já havia sido profetizado lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Trovões são vozes, significa vozes. Verso 7. Estavam atônicos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aqui estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Quer dizer, a multidão estavam falando em línguas, mas porque tinham vários povos. Então aqui ele está falando dos povos que estavam ali e todos estavam entendendo, porque cada um falava a língua de cada um. O que será que isso quer dizer? Porque todos estavam atônicos e perplexos, perguntando uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Aqui no verso 8, o Espírito Santo, ele nos capacita a falar em línguas, a falar na língua dos outros. A gente está falando na língua dos outros, tá? Não é o dom de línguas estranhas. É falar na língua dos outros. Era o que estava acontecendo ali. E alcança pessoas para a glória dele. Então é o que acontece com pessoas que vão para outros países e falam em outras línguas, as línguas lá do povo, e alcançam outras pessoas. Isso é o poder da glória do Senhor. E o sobrenatural serve para confirmar a pregação. É isso que acontece. E aí nós aprendemos aqui, vamos ler no verso 14, porque eles dizem, né? O que será que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecera nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os teus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, né, gente? Então, o sobrenatural serve para confirmar a pregação. E aí nós temos três fatos aqui, conhecer. A gente precisa, se a gente for levar para o dia de hoje, a gente precisa conhecer o nosso público. Pedro, ele usa um elemento familiar para falar com o público, que é Joel. Tanto que ele diz aqui, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E ele traduz o acontecimento atual à luz das Escrituras. Então, a gente precisa olhar sempre para as Escrituras para entender o que está se passando com a gente, o que está se passando em relação ao mundo, em relação às notícias. A gente precisa se basear, sim, nas Escrituras, porque, se vocês não lembram,
Tudo na Bíblia, ela está interligada. Então, tudo que está acontecendo aqui no Novo Testamento foi profetizado lá no Antigo. Então, a gente precisa ter direção, mas essa direção é aqui, através da Bíblia, através das Escrituras. Como é que eu vou explicar para vocês? É como se fosse uma linha tênue, uma linha onde existe o pecado, que é a criação do mundo. Houve a criação do mundo e entrou o pecado. Aí teve a primeira vinda de Jesus. E aí entre a primeira vinda e a segunda vinda, que são os dias de hoje, são os últimos dias. São os últimos dias. E aí nós estamos vivendo os últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? O que é que vai acontecer? Vai haver um derramar do Espírito Santo em toda a humanidade. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus está esperando, que muita gente seja alcançada, que muita gente aceite a Ele como único e suficiente Salvador e que seja derramado seu Espírito sobre todos. É isso que Ele quer. E aqui quando fala no versículo 21, olha, que aqui no verso 21 fala assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o grande e glorioso dia do Senhor, a volta de Jesus. É isso que vai acontecer. E é tremendo, né, a gente entender que tudo acontece no tempo do Senhor, tudo. Então não adianta, como os discípulos tentaram fazer lá no capítulo 1, adivinhar, questionar, imaginar algumas coisas e adivinhar, né? Porque aquela foi a última vez que eles fizeram isso, porque depois que o Espírito Santo veio habitar neles, eles não precisaram mais disso, porque o Espírito Santo vem para nos orientar, para nos direcionar, para nos capacitar, para dizer para a gente, é por aqui, não é por aqui. A gente é que é teimoso e vai pelo outro caminho. A gente é que faz a coisa toda ao contrário, entendeu? É isso que acontece com a gente, humanos, pecadores. Só a graça do Senhor, né? Só a graça do Senhor. Verso 22. Israelitas, Pedro falando, Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo... Gente, aqui, quando Pedro fala aqui, olha aqui, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Não foi os judeus, os religiosos, os fariseus que mataram Jesus. Jesus, o plano de Deus era isso. Nada fugia ao plano de Deus. Jesus tinha que morrer por mim e por você. Era o que estava ali, nada fugia do controle, da presciência do Senhor, nada, tudo era conforme a vontade de Deus. Então, os discípulos, eles são testemunhas da ressurreição de Deus. Quando ele diz aqui, olha, vocês mataram crucificando por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou. Olha que forte isso. Porém Deus o ressuscitou,
livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele dizendo. Então é isso, os discípulos, eles testemunharam a ressurreição. Nós vamos falar muito no livro de Atos sobre ressurreição. Verso 25, porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Forte, né, gente? Até que eu ponha, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. Isso está lá em Salmos 16, de 8 a 11. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o que ele está dizendo? Jesus é Deus. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o rei sobre todas as coisas. Jesus, ele está vivo. É isso que ele está nos dizendo. Jesus, ele morreu sem um pecado. Ele morreu sem ter um pecado. E ressuscitou ao terceiro dia. Então ele está dizendo aqui que Jesus é o Rei dos Reis. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para que vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Para nós, isso é para nós. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, tem noção? O primeiro sermão
foi alcançado 3.000 vidas, 3.000 pessoas ali foram batizadas. E aqui ele fala para a gente, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, a salvação, gente, a salvação é o plano da salvação. A gente precisa se arrepender. A gente precisa confessar nossos pecados ao Senhor. O homem, ele está aqui no centro. O pecado, ele está aqui. E Cristo, a salvação, o batismo, está na outra ponta. Quando a gente se arrepende, ao arrependimento dos nossos pecados, a gente sempre, quando não conhece a Jesus, quando a gente não tem conhecimento de Jesus, a nossa vida, ela é direcionada ao pecado. A gente vive no pecado, não tem outro jeito. Mas quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador em nossas vidas, a gente vai na contramão do pecado, a gente dá a volta, a gente não quer mais estar na direção do pecado. Então a gente vai em busca do batismo, vai em busca de ter o Espírito Santo, vai em busca de se santificar, vai em busca de obediência. Isso é aceitar Jesus, é isso que ele fala aqui. Aceitaram a palavra e foram batizados. E é isso que Deus quer. É isso que Jesus quer, alcançar pessoas que não conhecem. E a gente pode fazer isso levando a palavra, falando do plano da salvação, falando desse amor, desse rio de água viva que transborda dentro de nós, dentro de mim e de você. Esse amor, ele tem que transbordar para o irmão. A gente não pode reter, a gente precisa passar esse amor para o irmão. Então é gratificante, é maravilhoso a gente ter essa certeza de que aqui a gente está passando por uma prova, aqui a gente está vivendo uma prova, mas a nossa vida eterna é junto com o Pai. A gente vive aqui a vida eterna, mas a verdadeira vida eterna vai ser lá na glória quando Jesus voltar e nos glorificar o nosso corpo. Aí sim, nós vamos para perto do Pai, sentar à direita, junto com Jesus. Então, o que acontece, o que aconteceu lá na primeira igreja, quando Pedro fez o sermão, né, a primeira igreja, em Pentecostes, fala da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que tudo que Jesus lhes ensinou, desde o início. Tudo que Jesus ensinou a eles é a Bíblia. Então, é a doutrina dos apóstolos, é a Bíblia, está na Bíblia. A comunhão que eles viviam, né? Eles viviam em comunhão, era um ajudando o outro, era todos juntos, era o partir do pão. Eles tinham generosidade um com os outros, eles compartilhavam tudo um com os outros. E a oração, eles tinham a devoção a Cristo juntos. Essa era a primeira igreja. Essa era a primeira igreja. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Fazer com que a nossa igreja haja da mesma forma, tenha comunhão, tenha unidade, seja um só corpo, aquela igreja unida, aquela igreja que se ajuda, que nós tenhamos generosidade, que a gente compartilhe o nosso pão com o irmão. E a oração, né, gente? Que isso não pode deixar de ter.
a oração. E aqui no verso 42 diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, eles viviam em extrema unidade e muita generosidade. E aí, gente, eu entendo que a melhor estratégia para o crescimento da igreja é viver a igreja de verdade. É viver a igreja de verdade. É viver em unidade, em generosidade, é compartilhar o pão, é ajudar o irmão. Isso, para mim, é a melhor estratégia de crescimento da igreja. E aí a gente termina o capítulo 2. Eu queria falar mais alguma coisa. Então, nós falamos ontem do capítulo 1. Eu falei para vocês que o livro de Atos, o autor do livro, nem o Evangelho de Lucas, nem o livro de Atos registram o nome do seu autor. Eu estou tirando essas informações desse livro aqui. Comentário Bíblico Mod. E fala, né, que nem o Evangelho, nem o livro de Atos registram o nome do seu autor, mas provavelmente Lucas, o amigo e companheiro de Paulo, foi o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. O livro de Atos, como eu disse ontem, é continuação. O propósito desse livro, Lucas escreveu para assegurar a Teófilo quanto à plena certeza das verdades que foi instruído. Isso fala lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 4. Teófilo era provavelmente um gentil convertido ao cristianismo, e Lucas escreveu para lhe dar conhecimento mais detalhado das origens cristãs. Isso inclui a história da vida, morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho, e estabelecimento e expansão da igreja. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós lemos sobre a preparação do ministério de Jesus, a escolha de Matias, que os discípulos tiraram a sorte para escolher o discípulo que ia substituir Judas, aquele que traiu Jesus, a vinda do Espírito Santo, que ali no primeiro capítulo fala que os discípulos jogaram a sorte para escolher o discípulo, mas que foi a última vez que isso aconteceu, porque depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles tinham a direção do Espírito. E a vida da igreja primitiva, que fala aqui no capítulo 2 sobre Pentecostes, que é a primeira igreja que foi criada no capítulo 2 em Pentecostes.
Eu falei aqui que Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Eles comemoravam o recebimento da Torá. Isso está lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Então é isso, gente. A gente terminou o capítulo 2, amanhã a gente faz o capítulo 3. O capítulo 3 vai nos falar sobre o milagre típico de um sermão, vai ser muito, muito forte, a cura de um coxo em Jerusalém, a pregação de Pedro no templo, vai ser muito boa, vai ser muito bom o estudo de amanhã, amém? Deixa eu ver quem está ao vivo. Franci, oi. Boa tarde, que bom. Sidney, que bom. Sidneia. Marrone. Botocline, que também está ao vivo, que bênção. Graça, boa tarde. José Luiz, boa tarde, gente. Que bênção ver vocês aqui ao vivo comigo. Espero que vocês continuem acompanhando esse estudo do livro de Atos até o fim. Valdo entrou também agora. Boa tarde, Valdo. Seja muito bem-vindo. Então, gente, quem não assistiu, porque quem não sabe, quem não me conhece, meu nome é Marta Lonzetti. Eu recebi um propósito, um chamado do Senhor, no dia 1º de janeiro, para que eu viesse, através da internet, dessa ferramenta abençoada e maravilhosa, porque quando sabemos utilizar, quando sabemos usar a internet, é bênção. É bênção. Glória a Deus, eu agradeço todos os dias pela internet, por essa ferramenta. Então, Deus pediu que eu lesse todo o Novo Testamento, E eu comecei a partir do dia 1º de janeiro, com o livro de Mateus. Então, eu fiz o livro de Mateus, eu li o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João, que eu terminei de semana passada. Então, você que não viu nenhum vídeo, que não assistiu, tá tudo lá no meu canal do YouTube. Tá toda a playlist lá. Você pode ir lá, buscar, procurar, que vai estar lá, tá bom? E eu conto com vocês aqui nesse estudo, né? Comecei ontem a leitura do livro de Atos. E eu sempre falo, gente, eu tô aqui não porque eu sei mais que vocês, eu não sei nada. Eu estou aprendendo, eu estou sendo edificada, eu estou sendo exortada, eu estou sendo abençoada. Vocês não imaginam quanto. Através dessas leituras, através dessa intimidade, porque ler a Bíblia nos aproxima muito de Deus. Ler a Bíblia, a gente passa a conhecer cada detalhe da vida de Jesus. A gente passa a conhecer o teu amor, o amor de Deus por nós é tão grande, gente, que eu falo toda vez que eu estou aqui, eu falo desse amor, que a gente não consegue mensurar o tamanho desse amor. É grande demais. E o nosso amor é resposta ao amor dele, porque ele nos amou primeiro. Então, quando diz lá, eu repito esse versículo sempre, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira você não consegue mensurar. Deus nos ama da mesma forma que ele ama Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos escolhidos por ele. Então, a gente precisa continuar essa trajetória, caminhando, lendo, tendo mais intimidade com a palavra, tendo mais intimidade na oração. Orar, gente. Orar é difícil a gente ficar
Eu entendo que é difícil a gente ficar muito tempo em oração, porque a gente começa a repetir as coisas, a falar as coisas de novo. E na Bíblia diz, né, não usem palavras repetitivas. Então, Marta Lanzetti, escolhi um método para as minhas orações e que, glória a Deus, tem sido uma bênção. Gente, eu oro que eu nem vejo o tempo passar. Então, eu leio através da Escritura, através da Bíblia. Eu vou lá no livro de Salmo, escolho um salmo e, através dos versículos, eu vou fazendo a minha oração. Então, na minha oração tem o arrependimento, na minha oração tem a gratidão, na minha oração tem os meus pedidos, porque nós devemos sim fazer pedidos ao Senhor. Na minha oração tem contemplação, a gente precisa contemplar a criação e principalmente contemplar o Senhor. Então, tudo isso eu faço por minutos, às vezes passa de minutos, mas eu estou ali orando na palavra, eu estou orando na palavra. E isso foi muito bom para mim. Então, eu estou te passando essa dica. Fica a dica, vai lá, vai para o seu secreto. Você está sozinha, senta na sala, pega a Bíblia, anota num papel seus pedidos, faz um cronograma, né? Arrependimento, pecados, confessando, abrindo a sua boca para falar. É isso que Deus quer. Deus quer nos ouvir. Deus quer que nós falemos com Ele. Olha, eu tenho essa experiência, eu tenho certeza que todos os dias, quando eu acordo e venho falar com o Senhor, porque Ele está sentado no meu sofá, esperando que eu venha falar com Ele. E, gente, é maravilhoso, é gratificante. Eu me vejo com a minha cabeça em seus ombros. Eu contemplo a presença do Senhor, eu contemplo a vinda do Senhor na minha vida, porque eu vivo nele e ele vive em mim. Então é isso que nós precisamos fazer, ter intimidade com o Senhor através da oração e através da leitura da Bíblia. Você só vai conhecer Jesus através dessas duas vertentes, leitura da Bíblia e oração. E a leitura da Bíblia te aproxima demais do Senhor, porque você começa a conhecer e a ver coisas que você não via, você não conseguia entender, porque a leitura mera e simplesmente, quando você pega a Bíblia e lê de ponta a ponta, né, sem meditar, é de uma forma diferente. Quando você medita em cada versículo, quando você tenta entender cada atitude ali dos discípulos, do que Jesus estava falando, fica tão bom, o estudo fica tão gratificante. E isso, gente, eu faço porque eu pesquiso, eu pego os meus livros, como eu mostrei a vocês, que eu tenho esses livros aqui de comentários bíblicos, livros que eu leio, que falam sobre esse tema, eu vou lá e pesquiso, eu vou lá em algumas pregações de pastores sérios. A gente precisa buscar o evangelho verdadeiro, o evangelho cristocêntrico, o evangelho que fala da palavra. Então, a gente buscar o Senhor através da leitura da palavra e através da oração é isso. É a gente buscar conhecimento, não só o conhecimento intelectual. Deus não quer aquele que sabe todos os versículos de cor e salteado. Deus não está buscando aquele letrado. Deus não está buscando isso. Deus busca o que é o contrito de coração. Deus busca aquele que verdadeiramente o conhece, que tem sede, um improvável. Deus quer um improvável, Ele usa o improvável.
Então não se sinta, é, ah, eu não mereço. Merece, você merece sim. Você merece, eu mereço. Eu não me acho. Várias vezes eu entrei aqui para gravar live e eu ficava, gente, eu não sei falar, eu estou começando, estou aprendendo. E a gente vai aprendendo porque o Espírito Santo, ele vai nos capacitando, ele vai nos dando autoridade, ele vai nos dando a ousadia, essa ousadia de falar do seu nome, de falar do plano da salvação. E é isso que Deus, eu acho que Jesus, o propósito dele para a minha vida é esse, é falar do amor dele para vocês. Eu me emociono porque esse amor invadiu a minha vida. Esse amor jorra dentro de mim. E na palavra diz que a gente não deve reter, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. Levem a palavra, falem do amor de Deus para os seus amigos, falem do amor de Deus para o seu vizinho. É essa a ordem que Jesus deixou. Ide e levai o evangelho a toda a nação, a todo mundo. É a grande comissão. É isso que a gente precisa fazer. Levar a palavra dele a toda criatura. E o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos direcionando. O Espírito Santo é quem nos guia, mas a gente precisa abrir nosso coração. Então, se você não conhece Jesus, se você tem alguém na tua família que ainda não conhece Jesus, fala para ele do amor de Deus, fala. E outra coisa, gente, a gente só pode realmente crer que a gente é um cristão, a gente só pode ter essa certeza, não por nós mesmos, é o próprio Espírito Santo que vai nos mudando, nos moldando. Então, eu já falei aqui que Jesus foi muito julgado, né, pelos religiosos, fariseus. Eles só viam a casca, eles não viam a essência do Senhor, eles não viam os frutos, o que Jesus fazia, as curas. Jesus, ele curava, ele libertava o povo, Jesus fazia milagres, e eles não viam, eles só viam a casca. A gente precisa mostrar a nossa transformação através do fruto que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida. Então, não é através da nossa aparência, não é através do lugar que a gente frequenta, não é através da igreja. Você pode ir à igreja todo domingo, mas isso não vai te fazer mais cristão do que aquele que não vai, aquele que vai à igreja só às quartas-feiras, ou que vai só ao domingo, mas que busca durante a semana. Então não adianta você ir à igreja e achar que é aquele super cristão, né? Que está lá na igreja domingo e quarta, ouvindo a palavra, você está lá recebendo a palavra do homem de Deus, mas recebeu e parou por aí. Não coloca em prática. Você precisa colocar em prática. E aí, quando você começa a colocar em prática aquilo que você recebeu, o próprio Espírito Santo vai te moldando. As suas atitudes mudam, o seu comportamento muda, a sua palavra, o seu jeito de falar muda. E isso tudo, as outras pessoas que te conhecem, que estão te vendo, elas perguntam: o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Gente, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é tremendo. Então, a gente precisa estar aberto a receber esses ensinamentos e passar adiante. Deus,
ele não escolhe o mais inteligente, o mais letrado, o mais... Deus não tem filho predileto. Todos nós somos filhos amados dele. Então a gente precisa trazer ele para perto da gente. Eu não caminho mais sem Jesus. Eu não caminho mais sem o Espírito Santo. Eu não consigo mais viver, começar o meu dia sem falar com o meu Deus. Eu não consigo. Façam isso. Façam isso. E Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Eu achava que era impossível, porque eu via as pessoas falando isso e eu falava, gente, como assim? Deus fala, é uma voz? Como é que é isso? Como Deus fala? E Deus fala, porque Deus responde. E eu escutei o Senhor falar comigo. Não é uma voz audível, pode até acontecer, mas são coisas que você pergunta e ele te responde, às vezes, um pensamento, uma intuição, Deus já está te respondendo. Então Deus tem falado comigo e Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Abre o teu coração, busca Ele de todo o teu coração. Não deixa para buscar só na igreja, só no domingo, na quarta. Busca todo dia. Busca todo dia essa intimidade. Só através da palavra e da oração é que a gente alcança a intimidade com Deus hoje. A gente passa a conhecer mais das coisas do Senhor. E Ele vai nos orientando, nos mostrando. Gente, eu ainda tenho que aprender muito, muito. E eu quero aprender com vocês, porque eu estou sendo muito edificada, muito abençoada. E eu espero que vocês também, amém? Então é isso, gente. Amanhã a gente vai ler o capítulo 3 do livro de Atos. Vamos ver aqui quem entrou. Luciana entrou. Oi, Luciana, meu amor. Que bom que você está aqui. Janice, minha querida. Roberto, seja bem-vindo, gente. Hoje essa live está florida. Júnior, que beleza, gente. Olha, eu estou tão feliz. Que bom. Tenham paciência comigo, porque eu estou começando a minha caminhada até a hora que Deus quiser. Então a gente vai continuar junto aqui, tá bom? Amanhã eu estarei aqui para fazer a leitura do capítulo 3. Vamos orar para terminar a live? Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor. Gratidão por essa live, por esse privilégio de poder estar aqui com meus irmãos, por poder levar a Tua palavra, por falar do Teu Evangelho, por falar das Tuas maravilhas, Pai. Obrigada, Senhor, que nós façamos como os discípulos fizeram, que nós sejamos uma igreja em unidade, que tenhamos unidade, que sejamos gratos, que sejamos abençoados, abençoando outros. Sim, Deus, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de compartilhar tudo que aqui aprendemos com os outros, com os irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os comerciantes da nossa redondeza. Que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê discernimento, que o Teu Santo Espírito esteja sempre à nossa frente, ao nosso redor, nos orientando. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me capacita a cada live, e a cada live, a cada leitura, eu me sinto abençoada. Obrigada por tanto conhecimento. Eu estou caminhando, Jesus, eu estou caminhando, mas o meu coração, o Senhor conhece. E o Senhor sabe o que se passa nele. Abençoa a vida de cada um, Pai. De cada um que está aqui, que está assistindo essa live, que tirou o tempo do teu dia para estar aqui. Abençoa aqueles também que irão assistir a live gravada. Abençoa, cuida
Cura, Senhor, cura. Ô Pai amado, que amor é esse? Que amor é esse que a gente não consegue entender? É muito grande, é muito grande. É um amor que transborda dentro da gente. É um amor, é uma alegria, é uma paz que transcende, que as pessoas não conseguem entender. Obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sustentado a todos nós. Obrigada por tanta misericórdia. Obrigada, Senhor. Eu peço agora, Senhor, por cada irmão que está aqui. Peço pela saúde de cada um, Senhor. Cuida da saúde de cada irmão. Entra, Senhor, com o teu poder de cura, porque eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que lá na antiga aliança fez curas, milagres, que o Senhor fez também na nova aliança, e que vai fazer e que faz nos dias atuais. Cura, Senhor, a nossa saúde, as nossas enfermidades. Cura, Senhor, eu declaro aqui a minha cura. Declare aí, irmão, a sua cura. Declare a sua cura, eu declaro a minha cura. Cura o meu pé, Senhor, que nada, que não haja nenhum resquício de dor, à medida que o Senhor for derramando a tua unção. Cura o meu pé, Senhor. Derrama a tua unção de cura em cada um aqui que precisar dessa unção. Ô Senhor, abençoa aqueles também que precisam de provisão, que precisam, Pai, que estão necessitados de provisão material, mas principalmente da provisão espiritual. Derrama sobre cada um, Senhor, o teu Espírito, o teu Espírito. Pai, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Cuida do restante do nosso dia, da nossa noite. Que o Senhor esteja presente em todo momento, nos abençoando e nos direcionando com o teu Espírito. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe infinitamente vocês. Lígia, boa tarde. A live fica gravada, se você quiser, depois você pode assistir. Gente, então, muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe.